Bom, Igor, obrigado por ter topado a entrevista. Queria começar perguntando para você um pouco a sua trajetória, o início dela, né, da sua trajetória na internet. Quem que era o Igor antes do Flow? Porque quando a gente fala de Flow, se pensa no Igor, quando fala do Igor, se pensa no Flow. Mas quem é o Igor Coelho? Engraçado, porque eu nunca pensei, eu não sabia que tinha isso, né? Então eu comecei fazendo vídeo de gameplay porque eu jogava com meus amigos lá, jogava com o David, já era amigo do David há muito tempo, né? Ele já era um dos caras mais foda. Bom, já tinha se tornado um dos caras mais foda da internet com videogame, na internet de forma geral. E ter ele como amigo ali foi o que me ajudou a, porra, deixa eu ver esse lance aqui de internet, né? E eu fazia vídeo de jogo, cara. Fiz vídeo de jogo até que em 2018 fiz um contrato com o Facebook Gaming, que era pra fazer uns live streams lá, de vídeo de jogo, que me dava uma grana que eu pude depois investir no Flow também. Não, mas aí como que surgiu a ideia do Flow? Porque o Flow, né, vingou e inspirou muitas pessoas nesse novo mercado que acabou surgindo aqui no Brasil de podcasts no formato mesa-cast, videocast, Uhum. né? Como que veio essa ideia? Cara, vamos lá. O Flow ele nasceu em setembro de 2018. E um pouco antes disso foi quando eu descobri que existia essa parada aí, tá ligado? E o Monark um pouco antes de mim também, que foi ele tava na verdade estudando vendo tudo que tinha pra ver sobre um outro cara, que era o Jordan Peterson. E aí o Jordan Peterson aconteceu de ir no programa do Joe Rogan, daí o Monark conheceu o Joe Rogan, daí ele me apresentou o Joe Rogan, daí, porra, vamos fazer um podcast. Porque a gente tinha uma. Na verdade, eu tinha conversado com ele que a gente pô, podia fazer uma parada junto, né? É, E aí ele falou, cara, eu sugeri da gente fazer uns unboxing de coisa que a gente comprasse da China, sabe? Aí ele me apresentou o Joe Rogan. E eu, porra, legal. E falou, vamos fazer um podcast. Porra, vamos fazer um podcast. Aqui no Brasil, cara, não existia essa porra. Né? A gente não tinha referência, a gente não conseguia comprar o equipamento certo, pra você ter uma ideia. Tanto que a gente comprou de começo 4 microfones USB, que quando começava o programa parecia um coral. Porque ele tinha um pequeno delay entre um e outro ali por ser USB e tal, e aí ficava igual um coral. Ficava horrível a parada. Porque a gente não sabia, a gente até via lá as paradas do Joe Rogan e o que ele usava. Só que, pô, só o equipamento que ele usava para transmitir na época, em vez de um PC, por exemplo, ele usava um outro equipamento, que era o TriCaster, acho que esse é o nome. Custava $30 mil, né? $30 mil. Então, assim, a referência que a gente tinha, ela simplesmente não dava pra gente acompanhar, né? Então, a gente teve que bater a cara e criar a coisa mesmo, sabe? Do equipamento. O primeiro programa, cara, tinha uma câmera dessa que eu tinha, que eu fazia os streams de jogos. Aí eu Uhum. tinha uma câmera dessa daí. É, e duas webcam, cara. Que eu também que eu tinha mais uma e o Monark tinha outra lá. E aí tinha uma caixa de uísque que a gente comprou para comemorar que a gente ia começar. Botamos uma virada para mim, uma virada para ele, e o vídeo é meio assim, de baixo para cima, meio escroto pra caramba. Mas foi o que a gente. Era o que dava pra gente fazer ali para começar logo de uma vez, porque senão não ia começar, ou sei lá, né? E aí a gente foi entendendo que a gente resolvia um problema, criava outro. Toda hora que a gente resolvia um problema, a gente criava outro. E com equipamento, inclusive. Precisava de outra câmera dessa daqui. Para ter uma outra câmera dessa daqui, a gente precisava de uma mesa de corte. Para começar, a gente precisava de uns microfones. Aí, para ter os microfones certos, a gente precisava de uma mesa de som, tá ligado? E aí, beleza, aí vamos resolver agora as câmeras. Para resolver as câmeras, eu preciso comprar outras câmeras DSLR. Daí eu preciso de mais placa de captura que travava o PC inteiro. Aí, pô, tá bom. Então precisamos de uma mesa de corte. Para usar uma mesa de corte, a gente vai precisar de mais câmera, porque não dá pra fazer o crop no OBS. Então a gente ia resolvendo um problema, criando outro, resolvendo um problema, criando outro, porque a gente não tinha referência. Hoje o cara consegue entrar lá no canal do Flow, entra no Sobre lá e vê tudo que a gente usa, entendeu? Não é Exato. muito complicado de você, sei lá, o máximo que você vai ter de dificuldade é que os bagulhos são meio caros, mas sabe o que é, né? E o mercado se desenvolveu de um jeito que tem opções para um monte de coisa, e o mercado se desenvolveu de verdade a ponto de ter opções mais baratas dentro da parada, né? E tu falou aí que a gente tava lá quando o mercado tava se desenvolvendo. Cara, eu vou ser um pouco desumilde aqui e dizer que a gente desenvolveu, a gente fez um mercado, não é desenvolveu um mercado, é que não tinha um mercado, sabe? Isso tanto é verdade que a gente pagou para existir durante 2 anos e pouco, né?
A gente pagava tudo, a gente pagava o transporte dos convidados, a gente pagava a estadia, se fosse o caso, a gente pagava aluguel, pagava o salário de quem tivesse que pagar, mal e porcamente, mas pagava, né, Jean? Pagava a merreca que dava, mas pagava. Então, assim, pro troço. E assim, Eu falo que demorou 2 anos a gente tirando o dinheiro do nosso bolso. Não é que a gente ficou rico 2 anos depois, sabe? É que o projeto começou a se pagar. Uhum. Entendeu? Começou a resolver os próprios problemas e começou a me dar um salário aí. Entendeu? Então. Foi com essa virada aí, que a gente. Com esse dar certo nosso, que a gente teve o impulso para criar todo um cenário e trazer outras pessoas também para fazer esse tipo de conteúdo e virou um mercado. Legal. Então você comentou que foram 2 anos para as receitas passarem a pagar, né, a infraestrutura para viabilizar. E depois disso, então, o negócio foi crescendo. E vocês abriram, então, os estúdios Flow, passaram a produzir vários podcasts, tanto aqui da casa, mas também auxiliaram outros que estavam começando ou já estavam no mercado, né? Dá pra dizer que a gente, nessa etapa aí, a gente começou a olhar pro programas que a gente gostaria que existisse, né? Sobre, sei lá, com pessoas falando que coisas que a gente queria que seria maneiro, que dava pra usar o mesmo formato e existir aquele programa ali. Então a gente foi por aí, a gente começou, aí veio o Vênus, aí veio o Noir, aí veio o Prosa Guiada, Flow Esporte Clube, aí veio sem fim, um monte de coisa. Sem contar os outros que não ficaram com a gente, mas que começaram ali, passaram por ali no começo, que dá pra dizer o A Deriva, do Petri, o Inteligência fez lá, o Vilela fez lá 2 episódios, ele forrou a nossa mesa assim com um pano, assim, todo quadriculadinho, parece que você vai tomar um chá com a sua avó, sabe qual é? Podpah fez lá, acho que 36 episódios, não foi isso, Jean? 34 episódios, fica lá um tempão. Então, sim, cara, quando a gente viu que a gente, de fato, é bastante presente nessa criação desse mercado, sabe? A gente trabalhou ativamente para essa parada rolar. Porque a cabeça era... Puta, eu posso ser dono eu posso ser o único aqui, eu posso, sei lá, até proteger esse bolinho aqui, ou a gente pode criar um bolão, né? E aí vai ter uma galera aqui que vai se beneficiar. E tem uma galera que se beneficiou até, assim, indiretamente, cara. Os caras que fazem corte, por exemplo, tem gente que mudou de vida, cara. O cara que emprega a família inteira agora, tá ligado? Caramba. Fazendo coisa. É maneiro, pô. Os cortes dão uma boa visibilidade até para as lives inteiras, né? O pessoal vê um corte já se interessa para... Eu imagino que tem uma audiência boa também, mas os cortes, então, não são... Vocês não têm nenhuma... Virou patrocinado, entre aspas, por vocês? Ou são independentes e... Não, a gente tem os nossos que a gente faz, entendeu? Mas o nosso conteúdo, depois que ele vai ao ar, o cara pode fazer corte à vontade também, se quiser, entendeu? Uhum. Então, aí tem os melhores que fazem isso daí e esses caras ganham dinheiro, entendeu? Legal. E aí, como que tá a perspectiva para o futuro? Porque o mercado está sempre em constante evolução. Como que você visualiza o audiovisual, os podcasts nos próximos anos? Se você já tem alguns planos? Cara, então... É que eu acho que eu ainda faço o Flow Podcast do jeito que ele existe, cara, por um tempo, sabe? Mas eu não sei se... mas eu não devo parar por aqui, porque... Eu vou fazer o Flow Podcast porque eu gosto muito do Flow Podcast. Eu acredito nele de verdade. Eu acho que ele é uma ferramenta muito foda de eu falar o que eu tô pensando, sabe? E de tentar fazer com que as pessoas pensem um pouco mais também, sabe? De uma forma geral. Mas eu também tô olhando para outros tipos de conteúdo, sabe? Então, começar a lançar, inclusive no próprio canal do Flow Podcast, assim, coisas que não necessariamente são episódios numerados, sabe? Então, conteúdos inspirados em outras coisas também, ou loucuras que a gente tem aqui de vez em quando. Então, a gente deve, juntando também, às vezes, pessoas, porque vira e mexe, rola, a gente tem umas ideias assim, que tem sempre... Não sempre, mas tem uns caras, às vezes, que tem a ver com a vibe. Então, olhando pra outra coisa que não seja podcast. Não é que o podcast vai morrer, entendeu? Uhum. Não é isso. Eu acho que ainda tem muito espaço, inclusive, para novos programas de podcast, sabe?
se a gente for pensar que dá pra nichar muito e você conquistar uma galera sem necessariamente ser milhões de seguidores, porque na prática não precisa tanto disso, sabe? Existem vários casos de pessoas que criam um programa como um podcast como esse para comunicar com uma galera específica e se torna tão relevante para aquela galera específica que se torna, sabe, se paga e dá uma grana e funciona como negócio, sabe? Sim. Então eu acho que ainda caminha bastante para esse lado. Tem bastante espaço ainda, na verdade. E agora, continuando no Flow em si, não só nos estúdios Flow, você já recebeu aqui muita gente, artistas, desde cantores a outras áreas também, jogadores de futebol, mas você também recebeu 2 pré-candidatos à presidência na época das eleições ali, que era o Lula e Bolsonaro. Uhum. Como que foi para você? Porque se por um lado você fazia muitas conversas mais descontraídas, às vezes também, claro, bem sérias, mas como que foi para você, justamente nesse período, ter essa oportunidade? Cara, eu sabia que eu não podia fazer um programa ruim, no sentido, um programa pobre, assim. Toda vez que eu ia conversar com esses caras, assim, porque antes eu já tinha conversado com o Ciro, conversei com um monte de político já, né? A minha vibe era, porra, como é que eu vou trocar uma ideia com esse cara aqui, representando o cara puta, tá falando do mundo real, sabe? O cara que, puta, tu vem falar pra mim de macroeconomia, de não sei o que, o cara, beleza, mas assim, eu preciso ter uma bagagem pra manjar isso daí, que não é que não é importante, mas é que, porra, como é que eu consigo ter um papo mais perto da realidade de um cara normal com esse cara aqui? E aí, cara, chega um ponto que eu vou conversar com os presidenciáveis, né? Cara, pra mim, a principal diferença foi que eu tava bem mais preparado. Eu sabia exatamente o que eu não podia deixar de falar, sabe? Eu sabia exatamente. Eu fiz pra mim mesmo ali uma lista de coisas que eu não podia deixar de falar, sabe? Pra não esquecer, ou porque se o papo me leva pra um outro lado, eu pulo alguma coisa ali. Então eu fiz isso pra todos eles, na verdade, sabe? Ele só não deu tempo de falar de tudo com o Lula, porque ele saiu com menos tempo. Mas eu entendo também, né? O cara tá ganhando nas pesquisas e tal. Cara, qualquer chance dele não falar nada é a melhor coisa de todos, né? Então, mas ainda assim, cara, todos foram bem produtivos. E eu, sinceramente, era um objetivo mesmo. A gente sabia que a gente ia chegar ali, na verdade. Sabe? Não era muito surpresa. E aí, falando de convidados, Uhum. como que é a seleção? Como é feita a seleção desses convidados? Há algum critério? É quem tá em alta ali no momento? Cara, olha, geralmente o cara ele precisa ser interessante, sabe? Se for um cara que tá em alta no momento, é melhor ainda, sabe? E é muito importante que ele queira vir aqui também. Então, assim, se não tiver. Se esse cara não for. Eu tento ir por esse caminho, entendeu? Eu me interesso por um cara, geralmente ele é um cara muito muito brabo na área dele, ele é uma referência de algum modo na área dele ou dela. E a gente troca essa ideia para ver. Ele precisa querer. Porque não adianta, por exemplo, tem um Cazé, sabe? Eu queria trocar uma ideia com o Cazé. Mas, porra, não adianta eu trazer o Cazé aqui se for uma marca que pagou pra ele vir, ele nem queria. Entendeu? Ele já falou que ele não quer. Então, eu, inclusive, paro de encher o saco. Né? Não falo mais sobre isso. Mas é porque é muito importante, senão a conversa fica fodida, senão a conversa fica ruim, né? Porque sei lá, se o cara paga pra estar aqui, a conversa tem um dono, entendeu? Já muda a parada. Então, todos esses elementos são importantes. Não é que não possa nunca ter uma marca que traz um cara aqui, mas é que esse cara precisa querer vir, entendeu? Já houve pessoas que você gostaria muito de convidar e recusaram? Já, pô, Cazé é um deles. Pô. Não, além digo assim, no geral. Cara, tem um cara que eu acho ele interessante, cara, que eu acho ele divertido, que é o Felca. Eu já mandei um salve nele lá, ele não tá muito afim também, entendeu? Quem mais? A primeira vez. É que o Adriano veio depois, sabe? O Imperador. Mas a primeira vez que eu encontrei com ele, ele falou assim: cara, nem adianta me chamar pro teu programa, não, hein? Cara, eu só vim aqui respirar o mesmo ar que você, tá ligado? E nunca mais chamei. Tanto que foi ele que pediu pra vir aqui depois, 2 anos depois, tá ligado? Então é muito importante que o cara queira estar aqui. E sem citar nomes pra não criar polêmica, mas também convidados que vieram e você se arrependeu porque por alguma razão? Cara, teve
teve, dá pra dizer que ultimamente não tem rolado, porque a gente tá fazendo uma curadoria mais, sei lá, estamos acertando mais, entendeu? Mas já teve, porra, com certeza. Teve. Bom, e agora um assunto também que gostaria de perguntar para você. Vocês passaram por um momento de gerenciamento de crise. Essa reconstrução, você leva muitas lições? Isso mudou bastante a forma como você vê o Flow e gostaria de gerir daquele momento para frente? Como que você vê isso? Cara, pra ser muito sincero mesmo, cara, esse ano aí da crise, foi 22, basicamente o ano inteiro, né? Assim, foi interessante, porque ele começa bem no começo, bem dia 7 de fevereiro de 2022, tem uma merdaça, e no final ali é uma volta por cima, assim, que eu fiquei até caralho. Porque a gente conseguiu trazer os caras, né? Os 4 presidenciáveis na época. Inclusive um deles era o presidente que estava no cargo e simplesmente nunca tinha acontecido isso num canal original da internet no mundo antes, entendeu? E o cara ficou 5 horas aqui, trocando ideia. Então foi assim, pra mim foi caralho. Deu uma volta por cima, deu certo essa parada aqui. A gente conseguiu se salvar da principal crise, cara. Que era a crise que eu acho que eu tava mais diretamente ligado, que era a crise reputacional. Porque se não resolver a crise reputacional, não tem resolver o resto, tá ligado? É por causa da reputação que chega a grana, entendeu? Então, pra mim, cara, o meu dia a dia era basicamente essa porra. Eu preciso resolver essa crise reputacional, tá ligado? E, cara, assim, tem outras pessoas que poderiam te dar mais detalhes sobre como foi o ponto de vista financeiro da coisa, tá ligado? Inclusive o Risse, ele é o cara ideal pra fazer isso. Porque milagres foram feitos aqui, sabe? E eu lembro de mandar vários salves, assim, usar uns contatos para... Puta, me ajuda aqui, pá, me ajuda ali, não sei o que, te ajuda ali depois, não sei o que, entendeu? Os caras pra poder resolver um chabu aí que a gente chamava de Jack Bauer, né? 24 horas pra resolver. 24 horas pra arrumar R$1 milhão. Isso foi num momento... Falando assim, né? Parece absurdo, né, cara? Porque é um absurdo. Você tem 24 horas pra arrumar R$1 milhão, senão ninguém vai receber. Tá ligado? Não foi um mês só, não. Não. Foi 5 meses, assim. E foi mais ou menos no momento em que vocês estavam reposicionando os estúdios Flow, né? Depois veio a chegada de uma CEO. Cara, a gente tava num crescimento insano, assim, quando veio a merda toda. Aí a gente ficou atrás. E aí o que acontece? Esse ano inteiro a gente ficou atrasado do ponto de vista do desenvolvimento financeiro, assim, cara, da percepção do que é o mercado de podcast, entendeu? A gente ficou excluído durante um ano. E um ano na internet, meu irmão, pelo menos uns 3 anos aqui na vida real. Então a gente a gente tá conseguindo a gente sair dessa fase também. Porra, é loucura, sabe? Pra nós eu não sei se alguém conseguiria, assim, é meio assustador falar isso hoje, porque eu tava pensando nisso hoje, tava trocando ideia com os caras hoje como foi na época, tá ligado? E eu tava, caralho, cara, não sei se outros caras conseguiriam segurar essa onda. O bagulho aqui foi sinistro demais, cara. Sinistro demais. Ah, que bom que passou. Inclusive, vocês fecharam com o SBT para alguns dos programas aqui da casa serem transmitidos lá, né? Também isso como que você avalia essa forma? Porque o podcast, ele dá muito certo na internet com um público que ainda é muito abrangente, pega um público muito diversificado, mas o público da TV noturno também, como que é? Você sentiu uma diferença? Cara, mas é meio que mais ou menos isso que você tá falando mesmo, porque eu sei quem é que tá na internet, sabe? Mas eu não sei se eu tô atingindo esse... Por que não atingir esse cara que tá de madrugada com a TV ligada? Por que não? Entendeu? O pensamento é basicamente esse, sabe? Tem um canal como esse aqui que rola aqui um desenrolo e eu posso passar minha mensagem para mais pessoas, por que não? Esse é o pensamento.